Olá, eu sou Suzy, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com dependência química, dependência emocional e saúde mental. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do amor do nosso dia 12 de junho, né? Que é um tempo que a gente para pensar e refletir sobre a questão que nos envolve com outro ser humano. E essa questão, primeiramente, quando a gente fala dos conflitos e de como melhorar e como, enfim, as relações e como aparece muitas vezes na clínica, é preciso a gente responder duas perguntas para saber se isso é um problema do casal ou é um problema que pode ser resolvido por você, né, individualmente, nas suas questões pessoais. Então, uma das questões que eu vou fazer aqui, antes de falar sobre estratégias, sobre falar sobre dicas, enfim, primeiramente, nós remontarmos à questão da teoria de Freud, quando ele fala sobre a questão do mito do Narciso. Né? O Narciso é aquele jovem que vai se apaixonar pela própria imagem refletida nas águas, né, de um rio, e ele, sem saber quem é aquela pessoa, sem saber que era a sua própria imagem, se lança então em busca desse amor que ele quer realizar, que ele quer satisfazer, mas de fato morre, né? Morre naquela busca. E é importante que a gente perceba que todos nós, temos um narcisismo, que Freud fala, do narcisismo primário, que é aquele narcisismo que nos faz viver, de certa forma, que é um narcisismo importante, egoísta, de certa forma, enquanto criança, bebê, que você sente fome, você chora, você sente frio, você chora, você sente sede. Então, é necessário que para a sobrevivência haja esse egoísmo, né? Fundamental para que se consiga sobreviver, né? Mas a tendência é que, naturalmente, quando a gente vai se desenvolvendo e transpassando esses processos muito egoístas, egocêntricos, né, de sobrevivência. E passe a se relacionar com outras pessoas, né? E observar as necessidades do outro, né? E conviver nas trocas. Mas existe sim o narcisismo secundário, o narcisismo muito mais patológico, ligado às frustrações, ligado ao complexo de inferioridade, ligado às coisas que não foram resolvidas e que sim faz com que as pessoas vivam muito centradas em si mesmos, vivam muito centradas nas suas questões e não consigam ver o outro e amar o outro como poderiam, certo? E isso é importante a gente notar que às vezes dentro dos todos nós temos um pouco, não patologicamente, mas temos um pouco disso de às vezes não nos importarmos com o nosso bairro, com o nosso condomínio, com o nosso país, desde que as minhas necessidades estejam satisfeitas. Às vezes vem um pouco essa sensação de que não é um bem mais cósmico, assim, mais bem comum, né? Mas se torna assim, estou bem, tá tudo bem, né? Mas de fato, quando isso se torna patológico de fato, é quando a gente não consegue ver o outro de jeito nenhum, de maneira alguma, né? Não consegue pensar que o outro tem necessidades, que o outro precisa, né, de que a gente esteja convivendo, ouvindo, né, o outro. E aí nós temos essa situação de que podemos pensar assim: aquilo que eu quero que o outro faça por mim, né, que faça para mim, né, como pessoa, né, eu gostaria que ele fizesse, e tá, vem N situações de que as pessoas se sentem extremamente infelizes dentro de relacionamentos. Então a primeira pergunta é se aquilo que você está pedindo para o outro é uma coisa que você consegue se nutrir, se você consegue fazer por você, né? Se você, eu vou dar um exemplo bem comumzinho, assim, para nós entendermos. Se você, por exemplo, eu quero flores, que meu marido me mande flores, dê flores. Você alguma vez foi a algum lugar e comprou flores para você mesma? Entendeu que esse ato de dar flores e de receber flores é uma coisa importante para sua vida? Que você sim gostaria de ganhar flores e que a primeira pessoa, a pessoa que mais, digamos, mais importante, que mais se interessa por você é você mesma? E que sim, comprar flores para você é uma coisa importante, não é só do ganho do outro, né? Sim, você pode se presentear. Então você começa ali
a usar uma estratégia de auto-amor, de conseguir se perceber, conseguir dizer para o outro de uma forma tranquila que você ama flores, né? Então é uma possibilidade, mas de fato não é só nesses pequenos detalhes, né, de autocuidado, são coisas que você espera que o outro faça por você, porque você não faz por você mesmo. Por exemplo, você precisa ir no médico, mas você não faria isso se o outro não marcasse a consulta para você. Por quê? Porque você fica nessa questão simbiótica de esperar que a mamãe vá lá, ou o papai vá lá e ligue para você, para o médico, para marcar a consulta, porque é o que você poderia fazer, né? E aí o outro não lhe ama, o outro não lhe cuida, né? Então é importante perceber que tem coisas, tem muitas coisas que falam de você mesmo e que sim, você é o exemplo de você no que você se fala de amor e de afeto. Por exemplo, se você sabe que é importante para você dormir cedo, né, e você quer dormir cedo e o parceiro é uma pessoa que dorme mais tarde, vá dormir, né? Vai dormir porque é o seu momento, é aquilo que você precisa fazer, né? Então, isso tudo fala de si, de você, de ouvir-se, de perceber-se, né? Não é necessariamente do outro, né? De você mesmo, do seu cuidado, do seu zelo com você mesmo, né? Outra questão que é importante, você tem que avaliar se aquilo que você está pedindo para aquela outra pessoa, que você vai falar para ela, é algo que realmente seja implicante no seu relacionamento, que é algo que vá dar um up na sua relação, que vai ajudar você, porque às vezes os relacionamentos estão tão catastróficos que você acha que sim, se ele parar de apertar digamos, se ele parar de apertar a pasta de dente daquele lado, nossa, tudo vai se resolver. Mas de fato não é isso, né? Não é sobre isso que você está falando. Você está falando sobre o cansaço que está, de certa forma, lhe incomodando durante muito e muito tempo. E isso é muitas coisas, podem ser várias coisas nesse relacionamento. Então nós temos que pensar assim: se aquele ato simples que você está falando, que é por que ele não faz só isso? Se ele não fizesse pelo menos isso, resolveria tudo. Nós não teríamos brigas, nós não teríamos desavenças. Se você acha que, de fato, se ele viesse a fazer aquilo, ainda teriam situações para resolver, teriam situações bem mais profundas para resolver, não é necessário você querer falar sobre isso necessariamente. É falar sobre os assuntos que fazem parte do relacionamento de vocês. Ah, mas se mudasse isso, tudo melhoraria? Não, né? E aí tem uma outra questão que é mais importante agora. Você, qual é a falta que você tem nesse relacionamento? O que você sente que é primordial para você discutir numa terapia, por exemplo, num lugar especial para você, para um lugar seguro, que você poderia falar sobre coisas que linkam com a infância, porque às vezes você diz, meu pai nunca fazia isso para minha mãe e isso realmente me incomoda muito e ele não faz para mim, imagina. E na realidade, quando você está falando isso, você está falando de algo seu, muito particular seu, pode ser até de um traumático seu. E isso realmente é o mais importante agora. O mais importante é a gente entender as repetições, as questões que ficaram do traumático na sua vida e que trazem você para um lugar de muito sofrimento, de rememorar, de ter a memória do que ficou e que não foi resolvido. A gente chama isso de retraumatizar. Então, nesse ponto, é a hora de entrar em contato com uma terapia pessoal, né? Uma terapia pessoal onde que você possa falar sobre isso livremente e tirar as amarras que ficaram para trás, né? Mas se não é nada disso, se é simplesmente realmente vamos apertar a parte de dente correta e tudo vai ficar bem mesmo para mim, fale. Diga especificamente o que você quer falar. Comente que isso é importante para você. Fale para ele que sim, isso resolveria muitas coisas que você sente magoada e que nunca falou. E é importante que às vezes a pessoa se identifique hoje. Então tá, então eu vou fazer isso daqui para frente. E realmente muitos casamentos, muitos relacionamentos têm essa brecha da comunicação, onde não há espaço, não há lugar, não há como, não há uma maneira para falar sobre essas coisas. E sim, isso é uma terapia de casal, certo? Então, viva feliz, viva bem esse dia, né? E saiba que
as coisas, os conflitos, eles não precisam ficar acumulados, eles podem ser resolvidos.